Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast O Que Ninguém Vê. Hoje contamos com a presença ilustre do nosso querido pastor Alan, da Igreja Impactados, e também da nossa querida pastora Ayla, também da Igreja Impactados, para tratar de um tema muito especial. Eu tenho certeza que você vai gostar muito desse tema. É quando o propósito exige coragem. Você que tem um propósito, se liga aqui nesse tema, porque muitas pessoas só vê o resultado, mas não vê as renúncias. Muitas pessoas só conseguem ver as conquistas, mas não conseguem ver o processo. Muitas pessoas só vê o palco, mas não conseguem ver o altar onde tudo começou. Muitas pessoas constroem coisas com dinheiro, mas esses ilustres pastores que estão aqui, eles constroem vida de pessoas através do propósito que Deus deu a eles. Pastor Alan e pastora Ayla, sejam muito bem-vindos aqui no nosso podcast O Que Ninguém Vê. Obrigada, pastor. Muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer discutir, debater e compartilhar com você durante esses minutos aqui. Maravilha. É uma honra. Para a gente começar, e os nossos internautas, a pessoa que nos segue, as pessoas que vão estar no YouTube nos assistindo, enfim, todas as redes sociais, possam entender melhor um pouco da história de vocês. A gente queria, aqui, primeiro, falar para as pessoas que nos assistem dos atributos de vocês, da qualificação de vocês, do sacerdócio de vocês, e depois fazer algumas perguntas. Pode ser assim, pastor Alan? Pode ser assim, pastor Ayla? Então, vocês hoje são pastores da Igreja Impactados, mas que começaram a igreja lá atrás com o bispo Rinaldo, é o líder da Igreja Impactados, correto? Isso. Correto. Isso tem 10, 11 anos atrás que vocês começaram? A igreja começou há 11 anos atrás, mas o ministério ele existe há mais de 20. Há 15 anos nós começamos um culto, na segunda-feira, lá em Goiânia, chamado Segundo Impactados, que é um culto voltado para a temática de curas e milagres. A partir desse culto, Deus nos deu um direcionamento, Deus nos deu uma palavra, nós tornamos uma igreja, e hoje somos mais de 19 aí. Igrejas. Mais de 19 igrejas espalhadas aí. Maravilha. Então, o pastor Alan, além de pastor, o senhor é psicanalista. Sou psicanalista, trabalho com marketing há quase 10 anos também, desenvolvo pessoas, trabalho com mentorias e faço um pouco de tudo. Especialista em marketing, empreendedor, muita coisa, hein, pastor? Faz de tudo um pouco, né? É isso aí. A pastora Ayla é terapeuta, Isso. pastora da Igreja Impactados. Isso. E qual outro atributo que a pastora tem? Então, pastor, assim, eu e o Alan, a gente tem uma carreira bem extensa, né? Porque a gente, né, amor, a gente já fez de tudo um pouco. A gente trabalhou na área do marketing, né? A gente Também. fez várias especializações na área do marketing. E hoje eu atuo mais como pastora e terapeuta. E como é que foi o início desse chamado, propósito? Porque muitas pessoas, elas têm o sonho de trabalhar para Deus. Sim. Seja na igreja, seja fazendo missões, seja ajudando com dízimo e ofertas. E nós temos várias histórias de pessoas que elas têm esse desejo, mas ao certo, elas não sabem como começar. Elas não sabem como que elas devem de fato confiar nesse propósito. Se Deus está nessa causa, não está. Como é que foi o início de vocês para vocês servirem de exemplo para essas pessoas que hoje estão nessa dúvida? O principal é ter um coração disposto. Eu confesso que no início a gente nem tratava como um propósito de vida, mas a gente sempre teve o coração disposto, a gente sempre amou o Espírito Santo, e ele foi nos conduzindo. Antes de nós iniciarmos a Impactados, nós éramos líderes de jovens da nossa antiga igreja, e a gente meio que caiu de paraquedas lá. O pastor era muito querido e estava precisando de pessoas, a gente decidiu ir. Nós fomos, de fato, entender qual que é o nosso propósito dentro do culto de Segundo Impactados. Maravilha.
Quando nós participamos do primeiro culto, que nós vimos o que Deus fazia ali, aí a gente entendeu, ficou muito claro, que a gente tinha que participar daquilo. Desde então a gente entendeu e vem vivendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Maravilha. Pastor, assim, rapidamente, o segredo está ser sensível à voz do Espírito Santo. Porque, assim, às vezes a gente acha que não, mas ele fala, ele continua falando, ele continua nos direcionando. Ainda que o cenário seja desfavorável, né? A gente ser sensível nos coloca nesse lugar. Lugar de obediência à voz do Senhor. Sensível à voz do Espírito Sim, Santo também. sim, Uma sim. boa dica para quem está nos assistindo aí. Mas hoje, pastor Ayla, as pessoas lhe veem como pastora da Igreja Impactados, terapeuta, psicóloga, ajudadora de pessoas. Mas o que ninguém viu por detrás de tudo isso? Qual foi o processo que a senhora teve que passar para chegar nesse lugar que a senhora está hoje? Pastor, o processo ele é muito doído, né? E ele exige de nós renúncia, choros, noites mal dormidas. Porque quando a gente vai descobrir o processo, eu apanhei muito no começo, né? A gente fica naquela coisa, com filho para criar, com esposo, com casa para cuidar. Então a gente fica naquela coisa, e aí agora? Como é que eu vou fazer? E até você pegar o jeito, exige isso de nós. A noite mal dormida, a renúncia, privação de tempo, privação de estar com a família, né? Até que você começa a entender que o evangelho ele é leve, e o próprio Jesus nos ensina isso, né? Que a gente consegue fazer tudo com leveza, mas antes disso, exigiu isso de mim, renúncia, choro, noites mal dormidas, mas eu louvo a Deus por cada processo, e é literalmente, né, aquilo que ninguém vê, a gente passa no processo do chamado. Maravilha. Pastor Alan, na sua experiência como pastor, como servo de Deus, qual é a chave que o senhor tem visto, tem vivenciado, que de fato pode mudar a vida das pessoas? A maior chave, sem dúvida nenhuma, é o Espírito Santo. Que a palavra de Deus fala que o Espírito Santo é quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo vindouro. Maravilha. Então, o Espírito Santo, quando ele começa a trabalhar em nós, ele é a principal chave de transformação. Pastora Ayla, a grande pergunta ainda falando sobre propósito, que as pessoas nos fazem, quem tem dúvida, quem quer ir para o campo evangelístico, quem quer servir a Deus, quem quer realmente assumir o propósito de Deus na sua vida, é saber a diferença entre sonhar um propósito e viver a realidade desse propósito. Pastor, em rápidas palavras, a coragem de obedecer. Amém. Tem que ter coragem para obedecer. E porque a obediência ela requer de nós renúncia, né? Requer tantas coisas de nós. Então, é a coragem. A gente ter coragem, obedecer e confiar que nosso propósito, né, está firmado no Senhor. Amém. Pastor Alan, se a pessoa sabe que nasceu para ter um propósito, qual o conselho que você daria para essa pessoa a título de primeiro passo? O que ela deve fazer para iniciar esse propósito que Deus tem na vida dela? O primeiro passo é manter uma vida de oração. Porque, como a Ayla falou, o propósito ele é desafiador. Conforme a gente vai orando, a gente vai ficando mais sensível e o Espírito Santo vai atuando mais na nossa vida. Então, o primeiro passo é orar para estar sensível para os direcionamentos do que o Espírito Santo vai fazendo, né? Vai conduzindo. Ok. Essa é uma pergunta que eu creio que vai para vocês dois agora. Vocês tinham uma vida confortável em Goiânia. Goiânia é a capital do nosso estado, querido estado de Goiás. E também estavam super, mega adaptados a uma vida de bons relacionamentos na Igreja Impactados. Me parece que vocês eram líderes lá, né? De um grande mover que é... Como é que chama mesmo? Impactando vidas. Impactando vidas, que é o carro-chefe da igreja. Não é? Vocês lideravam pessoas e tal. Como é que está sendo esse desafio de ter aceitado? Eu creio que o propósito de Deus na vida de vocês é ter vindo para cá, para Planaltina, uma cidade super longe. Vocês perderam ali o contato com pessoas que vocês amavam muito. Como é que está sendo isso para vocês? A pergunta vale para os dois. Pode responder primeiro aí. Pastor, é a certeza do chamado mesmo, né?
mas não quer dizer que a gente esteja isento de qualquer sentimento, né? Seja medo, seja aquelas inseguranças, né? Que a rotina, a nova rotina traz. Mas, assim, realmente, a gente veio de uma vida em Goiânia consolidada, né? Onde eu trabalhava na prefeitura de Aparecida de Goiânia, né? Eu tinha um serviço público. Atendia também, tinha meu consultório, que eu atendia também minhas pacientes lá em Goiânia. Então, assim, acaba que houve muitas renúncias, mas a gente consegue entender que essas renúncias não são maiores do que o nosso chamado. Amém. Sabe? A gente acredita que o que nós vamos viver aqui, o Senhor ele já preparou tudo. Por mais que ainda nós não estejamos vivendo aquilo que nosso coração Amém. deseja, mas a certeza nós iremos viver o nosso chamado. Nós éramos líderes, né, de rede na Igreja Impactados, nós liderávamos líderes de GIs, né? Também nós liderávamos o Impactando Vidas, que é o encontro com Deus, onde a gente levava pessoas a ter uma transformação, uma vida com Deus, uma vida assim de renúncia, de libertação, de cura. E parou tudo isso para recomeçar do zero. A gente parou. Parou não, na verdade a gente transicionou. A gente transicionou, sabe, pastor? Porque a gente entende que aqui a gente vai fazer uma continuação de tudo aquilo que nós vivemos em Goiânia. Maravilha. Né? E eu e o Alan, a gente tem falado que Planaltina de Goiás viverá também. A gente vai ser um reflexo da nossa sede. O trabalho daqui. Eu creio nisso. Maravilha. E nós iremos viver isso. Em nome de Jesus. Muito bom. Pastor, e aí, você vai responder essa pergunta, mas no final eu queria que você dissesse também, para completar essa pergunta, como tem sido viver essa experiência diante desse novo desafio? Sim. Levando em conta a obediência e o cumprimento do propósito. Eu, particularmente, eu fico muito feliz, porque eu olho para trás e vejo que nós construímos o legado que nós deixamos, tanto em estrutura, quanto em ministério, quanto em vidas que ficaram lá em Goiânia. Eu não vejo como perca nada do que nós deixamos para trás. Eu vejo como uma nova estação. É uma nova estação que Deus está nos transicionando, nos direcionando. E por mais que seja desafiador, por mais que seja tudo novo, eu não consigo não ficar empolgado. Nós viemos debaixo de uma palavra, por isso que eu falei que é muito importante você estar alinhado com o Espírito Santo, porque o que nós tivemos foi uma palavra, nós viemos debaixo dessa palavra e a gente sabe que nós não precisamos de nada além disso. A palavra liberada é o que a gente precisa e é o que vai nos manter aqui e que vai nos lograr êxito no que Deus nos trouxe para fazer aqui. Então, pastores, eu gostei muito das respostas, eu acredito que quem está nos assistindo também. E eu vou fazer uma pergunta que não está aqui no script, no roteiro. Eu, por exemplo, sou evangélico desde muito cedo e acompanhei minha avó como uma missionária pioneira da nossa família, da Assembleia de Deus do Estado do Maranhão. E eu sempre observei que em toda igreja, as pessoas de fato, pastores, elas gostam muito do que nós chamamos de reconhecimento, do púlpito, sabe, dos holofotes, essa coisa toda. E aí eu queria que vocês fossem muito sinceros em responder o que eu vou perguntar agora, porque eu tenho certeza que com a resposta que vocês vão dar, vocês vão conseguir alcançar a vida de muitas pessoas. Sim. Como vocês se sentem de fato hoje, deixando de ter todo esse reconhecimento que vocês tinham, porque vocês eram líderes de vários casais, de vários outros líderes. Vocês atingiram um reconhecimento num processo de tempo relativamente curto, de 10 anos, onde vocês galgaram esse espaço. E agora vocês estão aqui, como se diz na Bíblia, atrás das malhadas, não é? Sem holofotes, mas aqui com muita dedicação, com muita responsabilidade, com muito amor à causa de Deus, né? Sim. Como vocês se sentem hoje? Vocês têm saudade de lá? Vocês estão realmente realizados? Eu queria que vocês passassem essa sensação que vocês estão vivendo para quem nos assiste. A saudade sempre fica porque, a Impactados, nós participamos do processo de nascimento. Nós participamos não só do primeiro culto, mas nós participamos de orações, orando pelo projeto, orando por um sonho, então sempre vai ter saudade. Mas a saudade não nos impede.
quando nós fomos chamados para iniciar esse projeto da Impactados, falando sobre títulos, eu fui perguntado sobre o que eu queria liderar. Eu falei que nada. Eu falei, não estou vindo por conta de título, não estou vindo por conta de cargo. Eu estou vindo porque eu acredito no propósito e na visão dessa igreja. Então, nós sempre, eu e a Ayla particularmente, nós nunca fomos ligados a títulos. Nós nunca fomos ligados a cargos. E Jesus nos ensina, né, que a maior posição dentro do reino é a que serve mais. Então, nós temos o coração muito tranquilo em relação a isso, de vir servir. Porque esse é o maior exemplo que nós, pastores, temos para passar para os nossos discípulos. Servir, o serviço. O servir, o amar fazendo. O amar entregando. Não só na teoria, mas na prática também, né? Pastor, mas nem todo mundo chega a essa dimensão do Espírito. Eu tenho que admitir isso. Muita gente quer servir, mas quer ser servido, né? Então, eu quero parabenizar vocês. Aliás, eu fiquei sabendo de uma história, antes de vocês virem para cá, que vocês tiveram o convite para ir para uma cidade infinitamente melhor que Planaltina do ponto de vista de estrutura, sim, não é? Que foi Rio Verde, foi, não foi? Isso. Teve essa história mesmo? Teve. Sim, nós recebemos o convite do nosso bispo, antes de vir para cá, para assumir a igreja de Rio Verde. E prontamente nós recusamos. Não, sentimos que não era o momento. Sentimos que não era para onde nós deveríamos ir. E confesso que até o momento desse convite, nós não tínhamos no coração o desejo de pastorear a igreja fora. Nosso desejo era sempre estar ali perto, sempre estar na sede onde nós vimos nascer. Só que quando nós ouvimos falar de Planaltina, quando nós ouvimos falar da igreja... Sabia nem para onde ficava Planaltina? Não, nunca tinha vindo. Não sabia nem para onde ia. Quando ouvimos falar do projeto em Planaltina, a primeira coisa que veio no meu espírito é para lá. Falei, amém, nós vamos. Glória a Deus. Quando o pastor responsável pela expansão da igreja nos falou, ele nos apresentou a igreja, apresentou o projeto, foi Pedro, nós vamos. Pedro Carvalho. Pedro Carvalho. Nosso querido Pedro nosso Carvalho. Querido Pedro Carvalho. Falei, pastor, nós vamos. Sem medo, sem peso. Foi uma conversa muito rápida. Eu conversei com o pastor Pedro muito rápido, conversei com o bispo muito rápido. E a pastora, quando você falou para ela, o que ela fala? Engraçado que o Espírito Santo ele testifica, né? Quando eu falei, amor, o pastor Pedro veio com essa proposta, expliquei tudo certinho, né? Falei, o que você acha? Ela falou assim, por mim nós vamos. Amém. E a gente entendeu que era algo de Deus, né? Que não era algo humano. Foi nos teus pais, desde o primeiro contato. E mesmo diante de algumas perdas humanas, né? Porque a gente, enquanto humanos, a gente vê muitas perdas, né? Eu vou perder isso, vou abrir mão disso, vou abrir mão disso. Renúncia, né? As renúncias. A gente conseguia ver paz e ver uma saída, né? Falar assim, não, vamos, porque a gente está debaixo de uma palavra e a gente pediu confirmação. O Senhor, Ele trouxe, né? Usou várias pessoas para falar conosco acerca desse propósito. E assim, pastor, é muito leve para nós, porque nós entendemos que não é sobre a gente. Não é sobre a Ayla e o Alan, é sobre Jesus. Quando a gente entende isso, pastor, a gente não se apega a nada. Amém. Sabe? A gente entende que a bênção não está no lugar, está em nós. Aonde nós estamos, a bênção do Senhor, amém, sobre nós. Amém. Então, a mesma bênção que estava em nós na sede, a gente fazendo o que a gente fazia lá, a gente trouxe para cá e nós vamos viver tudo aqui de novo, porque não é sobre nós, é sobre a presença dele em nós. Né? Então, assim, eu tenho muita tranquilidade em relação a isso, eu não tenho pesar nenhum. O meu maior pesar é saudade das pessoas mesmo, minha filha que ficou em Goiânia, né? Minha família, a família do Alan, minha sogra, meu sogro, minha cunhada, meu cunhado, meus irmãos, minha mãe. Então, assim, isso me traz saudade. Mas, em relação a cargos, a essas coisas, o Senhor, Ele trouxe muita paz para nós. Então, mas... e o bispo Rinaldo, quando soube? Porque, até onde eu sei, vocês, pastor Alan e pastora Ayla e o pastor Pedro e a Estela, são os que começaram tudo lá. Sim. Inclusive, eu estava no culto, tinha muita gente, e ele reconheceu isso. Vocês não estavam lá e eu vi, mas eu acho que é uma prática comum ele reconhecer isso, que no primeiro culto... Vocês, não foi nem o primeiro culto, a primeira reunião que ele decidiu realmente, Deus colocou o propósito de promover a abertura da igreja, vocês estavam lá e deram total apoio. Sim. Como é que foi o bispo? Ele mandou as joias preciosas dele para cá, para a Planaltina. Que isso.
Nós somos servos, né? A gente sempre entendeu que o maior exemplo é fazendo. O bispo está no momento de expansão, ele entende que a igreja está nesse momento de expansão, está nesse momento de crescimento, e ele precisa de gente disposta. Por mais que a gente ame Goiânia, por mais que a gente ame estar lá, estar na nossa igreja, ele entende que a gente ama mais o reino. Amém. A gente ama mais as vidas, ele sabe que tudo é transitório, ele também daqui a uns dias não vai estar em Goiânia mais, daqui a uns dias o pastor Pedro não vai estar, os outros pastores também, e o reino precisa avançar. Amém. Para quem não sabe, está assistindo o bispo Rinaldo Silva, é o presidente da Igreja Impactados, e é um jovem, Jovem. 32 anos, meu Deus, que tremendo. Pastores, eu desejo muito sucesso para vocês aqui nessa terra, eu acredito que vocês vão abençoar e impactar a vida de pessoas neste lugar, e então, que Deus abençoe e possa de fato cumprir esse propósito que Ele escolheu para a vida de vocês. Amém. Amém. Pastor, obrigada pela oportunidade de nós estarmos aqui. E é muito honroso para nós estar aqui diante do Senhor, né? Diante de Deus, primeiramente diante do Senhor. E eu creio que esse podcast vai alcançar muitas vidas, porque o propósito dele não é humano, sabe? É propósito dos céus. Então eu creio que tem algo do céu sendo liberado sobre a sua vida, sobre Amém. a sua casa, né? Amém. Em nome de Jesus. Então a gente vai virar agora. Agora nós que vamos falar com o Senhor, né? Às vezes você está nos ouvindo pela primeira vez, né? Nós estamos com um tema. Bebi uma aguinha aqui para preparar aqui. Isso, bebe água. Porque quando o propósito exige coragem, nós estamos aqui agora diante do Dr. Maranhão, George Maranhão, advogado, gestor público, pastor, mentor, palestrante, com mais de 30 anos. Foi secretário da Fazenda, secretário do Meio Ambiente, secretário de Desenvolvimento Econômico, subsecretário de Trabalho lá no Distrito Federal, né? Atua no desenvolvimento de pessoas, liderança e mentoria, advoga, né, no Senado Federal e é especialista no terceiro setor. Pastor, quantas coisas, né, o Senhor já levantou o Senhor, e eu quero começar com uma pergunta sobre propósito, sabe? Antes de qualquer cargo ou posição política, quem que é o George Maranhão diante de Deus? E em que momento você entendeu que o seu propósito ultrapassava o púlpito, o altar de uma igreja, e precisava alcançar a sociedade lá fora? Jorge Maranhão tem uma formação muito simples, filho de uma mulher que lutou muito para criar 5 filhos, em uma vida extremamente difícil no interior do estado do Maranhão, e que foi evangelizado desde cedo por uma senhora analfabeta, mas uma grande missionária no estado do Maranhão, chamava Chica Maranhão, que é o meu sobrenome também, que eu carrego. E as duas, a primeira eu falei minha mãe, a segunda minha avó, e as duas tinham a missão de fazer o social, de se importar com a vida das pessoas. A minha mãe, ela tinha uma frase que ela dizia que ela não suportava ver uma pessoa passando fome e saber que lá na frente tinha um rio cheio de peixe e ela não poder mostrar esse caminho para a pessoa. A minha mãe, ela voluntariamente, sem cobrar nem um centavo, ela aposentou mais de 600 pessoas no estado do Maranhão. Deus. E ela tinha uma banca de comida no terminal rodoviário de São Luís, que ela tirava 2 dias por semana para alimentar pessoas de rua. Uau. E a minha avó fazia culto quando ela fechava a rua, e uma vez por semana, toda quarta-feira. E ela alimentava também pessoas de rua e pregava o evangelho. Então, eu também tenho essa missão, esse perfil de sempre querer ajudar. Às vezes O senhor cresceu, né? nesse Vendo ambiente, isso. nesse ambiente. E às vezes eu nem consigo ajudar da forma como eu gostaria. Mas eu me sinto muito satisfeito quando eu consigo ver alguém se desenvolvendo, um projeto dando certo, um sonho se realizando. Esse é o Jorge Maranhão. Essa é a minha maior vontade. E eu fui para o universo político por conta disso. E você perguntou quando que o processo
o processo político entrou na minha vida, que foi além do altar, além de uma vida pastoral, foi quando eu era bem adolescente ainda, e eu li a história de um grande homem americano, negro, chamado Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr., ex-pastor americano, que lutou contra a segregação racial dos Estados Unidos na década de 60, em prol dos direitos civis. Ele um dia foi... Isso é impressionante que acontece na minha vida, como acontece na vida do pastor Alain e como aconteceu na vida de Martin Luther King. Ele foi questionado pela esposa dele, e foi um questionamento fantástico. Ele era um grande homem, mas para ele mudar a chave, ele tinha que ter esse questionamento. E a esposa dele questionou ele o seguinte, falou, olha, nós somos da igreja do seu pai, e eu gosto muito, o nome do pai do Martin Luther King também chama Martin Luther King, ele é Júnior. Pastor Martin Luther King, seu pai. E eu gosto das palavras, eu gosto aqui dos ensinamentos, gosto dos louvores, mas tem algo que falta aqui na igreja. E o pastor Martin Luther King pergunta para ela, o que, meu amor? E ela disse, é que as pessoas aqui, elas estão sendo segregadas. Algumas delas estão passando fome porque não tem trabalho digno, outras não sabem nem ler e escrever. E eu acredito que o reino de Deus não é só falar do céu e de salvação. A gente precisa fazer algo por as pessoas que estão aqui no nosso meio. Sim. E aquele questionamento da esposa dele gerou na cabeça dele uma mudança radical. E ele começou a pensar em fazer algo em prol do povo americano, não só do povo evangélico. E era um momento de grande preconceito ainda. Não existia mais escravidão, mas era um momento de grande preconceito. Negro não podia ter assento nos ônibus, tinha banheiro público, o negro não podia usar. Então, e aí o Martin Luther King resolveu mudar radicalmente e ser defensor dos direitos civis, não é? E aí todo mundo sabe que o que ele fez, e o maior movimento dele foi o encontro lá em Washington, quando ele expressou uma frase famosa, I have dream, eu tive um sonho, onde ele reuniu 1 milhão de pessoas, né? E as coisas conquistadas. Então, aquilo também me impactou. E eu vi que não basta só você dirigir uma igreja, não basta só você estar à frente. Não, você pode fazer algumas pequenas ações, mas você tem que ter um envolvimento maior no cenário político, onde as coisas acontecem, aonde ninguém vê. Por isso o nome do nosso podcast. Onde as pessoas pensam que não é importante, mas é. Então, eu sempre defendo essa ideia de que os pastores precisam ser também ativistas políticos, eles precisam estar envolvidos, porque é na política que se decide se vai faltar remédio ou não. É na política que se decide se o teu filho, quando precisar de uma cirurgia, se ele vai ter ou se ele vai ser colocado para o fim da fila, entendeu? Correndo risco de morte, que a gente já viu muita gente morrendo. É na política que se decide se o teu filho vai ter uma educação de qualidade ou não, se ele vai ter geração de emprego, se ele vai ter faculdade, enfim. É na política que se decide tudo. E nós, evangélicos cristãos, que temos já uma ligação com o reino de Deus e queremos o desenvolvimento do próximo, por que a gente vai deixar para os maus governar na política? Isso. Foi isso que me mobilizou. E a gente entende, pastor, que o chamado ele vai além das 4 paredes, né? Perfeito. Quando você entende que você precisa ir para fora, é muito além daquele lugar ali da igreja, do ambiente da igreja. É muito além. Então, eu creio sim que a política ela tem que ser acessada por nós, cristãos. Eu acredito. Doutor George, o seu currículo é bem extenso político, né? E a gente sabe que hoje muitas pessoas elas entram na política por ambição. No seu caso, quando você percebeu que isso não era apenas uma ideia, mas um chamado que Deus estava colocando no seu coração? Eu percebi, eu sempre gostei de fazer o processo político, de ajudar pessoas, de advogar em prol das pessoas. Mas o senhor fez uma pergunta muito específica, e eu vou responder da forma mais específica possível. Sim. Um dia, eu estava em casa, sozinho, refletindo, falando com o Senhor, e Deus falou fortemente ao meu coração. Disse assim, para o que você está fazendo, todas essas contribuições que já teve aí no Distrito Federal, trabalhei no Senado, trabalhei em 3 secretarias de Estado, sempre advogando em prol das pessoas mais necessitadas, mas Deus me deu uma ordem.
para que você está fazendo Distrito Federal e vá, próprio Deus falando comigo, vá para o estado de Goiás. Mas não disse onde. Assim como falou com Abraão lá em Gênesis 12, falou comigo também. Sim. Não me disse para onde eu deveria ir, mas eu criei. E eu estou aqui, nesta cidade, debaixo desta palavra. Amém. E eu não entendi, porque se fosse para uma candidatura política, eu já teria ali no Distrito Federal uma base eleitoral para iniciar. E aí eu questionei o senhor, disse, senhor, mas para começar do zero lá, porque Deus falou fortemente que era para vir para cá, para o Goiás, e iniciar uma carreira política. Eu disse, não faz sentido, porque eu tenho 28 anos de vida pública no Distrito Federal, ajudando pessoas. Aí ele respondeu novamente, vá, porque se for para ficar aqui, o máximo que você vai chegar a ser deputado distrital. E eu quero algo mais especial para você. E eu chorei muito, e aquele episódio, aquele ato, aquele momento de intimidade com Deus me fez refletir sobre muitas coisas e também me encorajou bastante a viver esse propósito. Amém. E eu falei, já chega de perder tempo. Vamos ao encontro do chamado. Então, eu vim para cá e aqui ajudei a administrar a cidade, a governar a cidade, né? E aqui nós estamos para cumprir esse grande chamado de Deus. Glória Amém. a Deus. Glória a Deus. O que me deixa mais fascinado por quem obedece o chamado é porque Deus dá só o direcionamento, Ele não explica, né? Ele só fala, vai. E as pessoas que obedecem, elas vivem o melhor de Deus. Isso é nítido, a Bíblia nos dá respaldo para isso, né? Pastor, falando de política, como a gente já introduziu a política, se um dia a política tentar roubar o pastor que existe dentro de você, qual dos dois que o senhor escolheria preservar? O pastor, as histórias, né, como pastor, ou a história como político? Bom, eu entendo que quando você serve a Deus, existe uma essência e não uma aparência. Eu nunca vou deixar de ser um pastor, porque pastor, ele ama a vida das pessoas. Isso eu já faço sem precisar de cargo político. Mas eu acredito muito, sabe, pastor Ayla, que a vida pública, ela pode ajudar demais a realizar o sonho, não só meu como pastor, mas de vários pastores. E quais são esses sonhos? Os sonhos de ver as pessoas se desenvolvendo, delas terem oportunidades. O sonho de você ter, não importa se você é da igreja ou não, mas de você ter um representante legítimo dentro do poder público. De ter alguém que te defenda de verdade. E por que essa pessoa não pode ser somente um pastor? Né? É grandiosa a função do pastor. Não estou querendo diminuir aqui, mas o que eu quero dizer somente o pastor aqui? A pessoa precisa se preparar, precisa conhecer da legislação, precisa saber o que ninguém vê dentro da estrutura do poder, como funciona um orçamento público, como funciona uma rede de saúde pública, como que funciona um sistema educacional, para que esses benefícios cheguem até as pessoas que mais precisam. E foi por isso que eu coloquei o meu nome à disposição. Por isso que eu tenho ajudado deputados. E por isso que eu quero, lá na frente, uma oportunidade de colocar o meu nome à apreciação das pessoas. Então, sem perder essa essência. E aí que eu acho que vai ser o grande divisor de águas na minha vida. Se um dia eu tiver a oportunidade de contar com o apoio das pessoas e as bênçãos de Deus, de ocupar uma cadeira, seja no parlamento, seja no poder executivo, e ali poder tratar de questões em defesa do povo. Por quê? Porque eu vou lembrar da essência pastoral, ela vai estar comigo. Eu não vou ser um pastor político, mas eu vou ser um servo de Deus atuando dentro da política. Um político pastor. Um político que tem a essência pastoral. Amém. É sobre isso. Que quando as pessoas estiverem ali, vou falar uma coisa assim
que as pessoas tiverem, por exemplo, se for numa Câmara ou se for numa Assembleia, as pessoas tiverem ali, os deputados com seus grupinhos, suas panelinhas, defendendo o seu quinhão, seus interesses particulares, nada mais além disso, eu vou entrar com legitimidade de quem conhece a necessidade dos mais fracos, dos oprimidos, porque eu tenho trabalho nessa área. Eu sempre trabalhei em terceiro setor, ajudei pessoas com deficiência, ajudei pessoas que não podiam pagar advogado, precisavam de moradia, pessoas que não podiam entrar na escola, pessoas que não podiam pagar um hospital particular ou ter uma vaga sequer no hospital público, e eu entrei com ações judiciais para garantir isso. Então, eu sinto essa dor, eu convivi, eu vim desse meio. Aí eu vou poder entrar e retomar uma discussão contra os interesses dele, em favor da população, porque eu tenho legitimidade para isso. E isso é a essência pastoral. Isso é a essência pastoral. Então, eu não vejo nenhum conflito. Sim, não há, na verdade, não há conflito, né, pastor? Eu acredito que é um acréscimo. Amém. O senhor, como político, o senhor vai acessar lugares que, como pastor, talvez o senhor não acessaria. E ali o senhor também estará levando o chamado do Senhor na vida de outras pessoas. E o bom de ser pastor é que o senhor sabe o peso da responsabilidade espiritual que há em governar. E a Bíblia fala que quem muito é dado, muito é cobrado. Você sente que, ao entrar na política, aumenta mais ainda a responsabilidade e o seu chamado diante de Deus, pastor? Sim. Essa pergunta é tão boa, hein? Profundas. É o que realmente importa e o que realmente ninguém vê. São essas perguntas. Pastor, infelizmente, muitas pessoas, irmãos nossos da igreja, né? Sim. Irmãos em Cristo, têm entrado no processo político e têm se perdido. Infelizmente, eu acho uma grande perda isso. Uma perda para a sociedade que confiou nele, uma perda para a família, uma perda para os irmãos, que a maioria das vezes são pastoreados por ele. Sim. Eu tenho muita segurança, tenho muita fé em Deus, que o meu chamado pastoral vai ser plataforma, vai ser alicerce dentro da política. Amém. Vai ser alicerce dentro da política. Eu não tenho medo nenhum de entrar dentro do processo político e temer uma espécie de corrupção dos meus princípios, de transigir valores. Eu não tenho medo disso. Eu estou muito seguro. Até porque, pastor, vou falar uma coisa aqui para o senhor e para quem nos assiste. Antes mesmo de Deus me levar a ocupar um cargo público, não é? Eletivo, vamos dizer assim, eu trabalhei em várias esferas de governo. Eu já fui, na minha ética, na minha idoneidade, testado por várias vezes. Sim, sim. Eu já fui, por exemplo, advogado da SPU, Secretaria de Patrimônio da União, eu trabalhei lá. E lá tem processos valiosos. Já fui advogado de um senador da República. E no começo do mandato, era uma fila de gente, empresário, querendo levar a gente para almoçar, para jantar em churrascaria chique de Brasília. Sempre te dizia não, porque eu sabia do meu propósito. Eu sabia porque Deus tinha me colocado ali. E ali, então, eu pedi para o senador que eu ficasse responsável de atender as instituições de terceiro setor. Os institutos, as OSCs, as antigas ONGs, as fundações, as igrejas, pastores, homens de Deus que tinham necessidade de desenvolver projetos e não sabia como montar um estatuto social, não sabia como fazer uma ata, registrar isso, e eu orientava de forma gratuita, não é? Sim. Não só lá pelo trabalho que eu tinha no gabinete, mas eu fazia coisas além. Às vezes pessoas vulneráveis que não tinham advogado, e eu não me corrompi, graças a Deus. E tive oportunidade. As pessoas, vocês não imaginam as propostas, advogado do senador da República, esse homem tem muito acesso. Então, ele pode abrir porta aqui, pode abrir porta ali, mas, graças a Deus, eu me mantive íntegro, honrado. Não tem um processo sequer que eu respondo contra a minha moral, contra a minha ética. Portanto, é essa bandeira que eu pretendo seguir, é essa linha, esse posicionamento como homem de Deus separado para fazer a diferença. É isso que eu acredito.
Que bom, que bom. Pastor, e é tão lindo isso, né? E eu já estou olhando lá na frente. Eu quero fazer uma pergunta, assim, de olhar do futuro mesmo. Se um dia os netos do senhor perguntarem, vovô, por que o senhor decidiu entrar na política? O que o senhor responderia, assim, em rápidas palavras para ele? O que queimou no seu coração para o senhor entrar na política? O que o senhor falaria para a sua descendência? Eu vou responder, só gostei dos netos. Então, ansioso por ter neto, tem filho já mais de 25 anos de idade, tem o Ítalo com 19, apesar de que eu acho que o Ítalo vai passar na frente da primeira, que é a Giovana, que tem 26, vai fazer 26 anos agora, né? O principal motivo que me levou à política, eu responderia para ele, e eu acho que, na verdade, pastor Ayla, eu não vou precisar responder, porque os meus filhos já têm esse entendimento, certamente eles vão passar para os meus netos. É a voluntariedade, é o espírito de voluntariedade que eu carrego dentro de mim. Espírito de voluntariedade. É o que me anima a fazer o bem, a construir histórias, a ver sonhos realizados, a desenvolver pessoas, a incluir pessoas, que é uma coisa que me dói muito, quando uma pessoa é excluída. Isso sempre me doeu bastante. Por isso que eu resolvi também fazer direito. Porque o direito é uma ferramenta importante para incluir pessoas, para defender direito das pessoas. E os meus filhos cresceram vendo isso. Eu saindo de casa, às vezes, sábado à noite, domingo à noite, para ir até uma delegacia para defender pessoas inocentes. Inocentes. Pessoas foram presas inocentemente, estavam sendo acusadas, assediados. Então, é isso. Esse espírito que eu creio que foi Deus que me deu. Amém. De eu ver grandes sonhos, histórias sendo realizadas e as pessoas se sentirem mais felizes por isso. Amém. E isso só é possível quando você está dentro do processo político, porque aí há portas que se abrem. Na saúde, na educação, no desenvolvimento pessoal, na geração de emprego e renda, no empreendedorismo, em tudo isso. A política pode ajudar muito em tudo isso. E é tão lindo, pastor, que isso é tão natural no senhor, que eu acho que não vai nem precisar do senhor sentar com seus netos para falar. Ele já vai falar, olha, meu avô era assim, 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 eu via meu avô fazendo isso, porque é algo do senhor, é algo que o senhor entrega espontâneo, com espontaneidade e naturalidade. Então, assim, isso é muito lindo, porque performance, muitos de nós fazemos, né, temos. O senhor não precisa disso, o senhor é algo natural. Eu falo que até a nossa vinda para cá, né, como nós nos sentimos amparados pelo senhor, amado, né, mesmo, né, eu e minha Obrigado. família, por vocês, pela sua casa. E eu louvo a Deus por isso, porque é algo de vocês. Né, algo que está dentro do senhor, não é algo ensaiado. Eu me da minha amada esposa também. Da sua família, né? Pastora Cris, minha irmã branca, né? Eu falo que a gente é muito parecida, muito parecida. Nós somos gêmeas, porque assim, realmente, é algo que a gente sente de vocês com a gente. E como nós temos pouco tempo de convívio, a gente sente, eu imagino, as pessoas que já fizeram parte da vida de vocês. Porque faz parte da vida de vocês. Não é algo que é programado, não é algo que é ensaiado, sabe? Então, eu acredito que os seus netos, eles verão. Eles não vão precisar ouvir, eles Maravilha. verão. Graças a Deus. O senhor deu uma deixa muito interessante aí. O senhor falou sobre empreendedorismo. Para quem não sabe, além de advogado, além de um servidor público, de um político, esse homem é um empreendedor, um empresário. Eu quero falar sobre empresa com o senhor agora. O que ninguém vê na vida de um verdadeiro empreendedor? Pois é, eu vou ter que, quase toda a minha formação eu tenho que voltar lá atrás um pouquinho, sem entender a essência, o começo, a origem. Falar da minha mãe. A minha mãe, ela era uma empreendedora nata. Ela conta a história até engraçada, né? Contava, né? Ela faleceu. É sobre empreendedorismo. Ela não ficava parada. Ela sempre... O empreendedor, de verdade, que eu considero, é aquele que sempre está gerando oportunidades de negócios. Sim. Não importa o tamanho do negócio, mas ele não fica parado. A mente dele é aguçada. Minha mãe era desse jeito.
Então, ela nunca ficava parada com emprego, ela sempre inventava de vender uma joia, uma roupa, ela sempre estava ali trabalhando diversos aspectos do empreendedorismo. E eu acabei por me inspirar na minha mãe. E desde cedo, e ela também me colocava para ralar. Então, comecei vendendo picolé, não é? Como toda criança batalhadora e tal, bem cedo. Entregava caixa de picolé, eu tinha que ir para a praia em São Luís do Maranhão, que eu morei lá até 16 anos. E aí tinha que entregar para a moça que fabricava, prestar conta e tal. Nisso aí tinha muitas histórias engraçadas que a gente chegava, às vezes, uma vez eu fui assaltado e levaram todo o dinheiro. E eu tinha que chegar lá e falar para ela que não tinha. Eu tive que trabalhar mais uns 2 meses para pagar a conta, porque eu falei para ela aí gratuitamente, mas honrei, graças a Deus. E aí eu ajudava a minha mãe. Quando era época de finado, eu pegava os 2 amigos, a gente ia ali. Você está falando da veia empreendedora, eu tenho que te contar essas histórias. Sim, sim. E aí a gente arrumava água, sabão, balde e ia lavar a sepultura dos mortos, dos falecidos, para ganhar um dinheirinho. Numa dessas histórias aconteceu um episódio muito engraçado, porque era eu e um amigo meu. O que aconteceu? Chegando lá, a gente escolheu uma sepultura de uma mulher muito chique, de chapéu, uma roupa preta, super elegante. E os outros mais com aparência de humilde, a gente não queria pegar a sepultura dele para lavar. Falou, vou ganhar muito dinheiro aqui com essa senhora e tal. E ela empreendeu, nos contratou e disse que voltaria para nos pagar. E a gente deu um brilho, deixou um brinco à sepultura. E a sepultura é realmente muito bonita, com uma lápide bonita, com uma fotografia de vidro, sabe? Mármore. E aí, então, nós levamos o maior ferro do mundo. Aquele dia eu aprendi uma lição, que a gente nunca deve julgar pela aparência, principalmente um cliente, não é? Sim, sim. E aí, então, nós ficamos esperando, ela não apareceu, nós deixamos de ganhar dinheiro com pessoas humildes, que seria mais certo, seria talvez um valor menor, mas mais certo. E, no final, a mulher nos deu Foi o primeiro calote dessa empresa. Foi o primeiro calote do universo empreendedor que eu tive. Mas sempre empreendendo, vindo para cá, para Brasília, né, para o Distrito Federal. Hoje aqui em Planaltina, aqui a gente tem imóveis, né? A gente continua empreendendo aí. A gente está com a Conecta junto com vocês também, né? Enfim, várias portas se abrindo. E nós acreditamos muito, pastor, no poder do empreendedorismo inovacional, aquilo que inova. Porque o empreendedorismo convencional, ele te permite navegar no Oceano Vermelho, ou seja, todo mundo competindo com todo mundo, ou seja, todo mundo fazendo mais do mesmo. Mas no empreendedorismo inovador, não, é diferente. Você te permite uma grande ideia, uma chave virar, você viver, navegar no Oceano Azul. É quando você tem uma grande ideia. Tipo, mais conhecida a ideia que o cara teve com os Uber, né? Sim. Mas você criar uma solução onde não existe, né? E isso é muito importante, né? Eu acredito muito nesse empreendedorismo aí, que abre portas. E o bom dessa veia sua é que você não está entrando na política para ganhar dinheiro. Você não vê, ao contrário de muitos hoje, né? Vem o cargo político como uma fonte de renda, não. Você já chega respaldado. Isso é muito bacana para quem deseja ingressar na política, né? Maravilha, é importante. E, pode falar, pastor. Na verdade, a política nunca pode ser um trampolim para nenhum tipo de interesse individual. Essa é a verdade. Isso. Aí alguém pode estar nos assistindo e falar assim, não, isso é conversa fiada, todo mundo entra na política com alguns interesses e tal. Pode ser que as pessoas entrem com interesse, mas eu gostaria até de deixar um recado para quem nos assiste. Quem entra com esse interesse vai quebrar a cara sempre. Não vai construir uma boa carreira política, não vai. Não vai. Porque a política, ela está para o político como a igreja está para o pastor. Sim. Alguém pode ouvir falar que comparação absurda? Não, muito parecido. Porque o processo político permite você ter uma missão também, assim como você tem uma missão pastoral. Você tem que entender que o cargo que alguém confiou de você ocupar aquele cargo é para fazer, promover a defesa irrestrita do interesse das pessoas. Não é seu bel prazer. Não é para você ser aclamado, né, por poder. Não. Ali você tem a missão de servir.
você ocupa um espaço como deputado, como vereador, como senador, como governador, você tem a obrigação de servir as pessoas e não de ser servido. Sim. É por isso que eu sou a favor de abrir mão de uma série de prerrogativas. Porque você tem que servir. Você tem que melhorar o orçamento público, você tem que brigar por escola de melhor qualidade, ensino de melhor qualidade, hospital de melhor qualidade, geração de emprego e renda. Isso é servir. Muito bom, muito bom. Pastor, ainda sobre o empreendedorismo, qual que é a mentalidade que precisa ser desenvolvida, né, em alguém que quer crescer de verdade, aquele crescimento verdadeiro, sabe? Qual que é a mentalidade que tem que ser desenvolvida? O que o senhor acha? Olha, falando sobre empreendedorismo, sobre a pessoa iniciar um negócio, eu acho, sabe, tem uma frase brasileira que diz que a gente não deve colocar o carro à frente dos bois. Isso fala muito com o empreendedor. As pessoas têm muitos sonhos, têm muitos projetos, mas, às vezes, o erro fatal é colocar o carro à frente dos bois. O que eu quero dizer com isso? Você, primeiro, precisa escolher uma atividade empresarial, uma atividade empreendedora que tem a ver com o teu perfil, que tem a ver com aquilo que você gosta de fazer. É muito ruim, pastora, você ter uma atividade empresarial só pensando em ganhar dinheiro. Não funciona, não vai dar certo, porque você não vai ter o ânimo necessário, você não vai ter a energia, você não vai ter o foco necessário. Agora, experimenta iniciar uma atividade empresarial, fazendo o que você gosta, aquilo que você acredita. Porque as pessoas, nós estamos vivendo hoje um momento em que as pessoas realmente querem empreender, mas elas ainda não se deram conta de uma máxima dos negócios, um princípio que envolve todo e qualquer negócio, e não é de agora, é de milênios atrás, que é exatamente sobre a vocação do negócio. É você ter o poder vocacional para aquilo que você escolheu. Aí alguém pergunta, como você pode provar isso que dá certo? Claro, é só você olhar para os judeus. Eles têm vocação, eles gostam, eles foram doutrinados desde criança a emprestar dinheiro. Então, ninguém trabalha melhor com o sistema financeiro do que o judeu. Sim. Aí você vê os árabes, eles têm a vocação, desde criança, que eles aprenderam com o pai, com o avô, com o bisavô, com o tataravô, de mexer com lojas, com comércio. Judeu é finança, sistema financeiro. Árabe é comércio. Loja de tapete, loja de roupa, loja de brinquedo, loja de utilidade. Pode fazer uma pesquisa aqui em Brasília, em Goiânia, tudo de árabe. A grande maioria. Eles desenvolveram, eles sentem a vontade, mas é algo cultural, é uma vocação. E esse segredo é muito importante. Seja qual for o negócio, vender docinho na rua, ou até um negócio multimega milionário de uma indústria, você precisa, o primeiro passo, o requisito principal é você gostar do que você está fazendo, ter vocação para isso. Isso eu considero muito importante. O senhor acha que essa é a diferença de quem apenas trabalha para quem constrói um legado? Boa, pastor. Foi uma pergunta que já teve uma resposta muito forte, gostei. Essa é eu acredito sim, essa é uma grande diferença de quem trabalha, se cansa, fica andando em círculo. Porque o grande resultado do empreendedorismo, ao contrário do que muita gente pensa, não é o sucesso financeiro tão somente, é o legado. Sim. Essa frase foi muito forte. É o legado que você deixa para gerações, para os teus filhos, para os teus colaboradores. Porque um colaborador seu pode ser altamente influenciado por tudo aquele conjunto de valores que você traz para dentro do teu negócio e querer fazer a mesma coisa que você faz depois em outro lugar, em outra cidade, sair da tua empresa. Isso é o legado. Sim. É a escola, é a paixão que você transmite no negócio.
Eu estava assistindo outro dia a história de uma família muito famosa do Brasil, que já foi uma família industrial, uma das famílias mais ricas, lá de São Paulo, que é a família Matarazzo. E aí, um italiano veio para o Brasil, migrou para o Brasil e construiu um grande império. Mas ele tinha paixão por aquilo que ele fazia. Ele tinha respeito pelos seus colaboradores. Ele trabalhava diuturnamente para construir uma grande empresa, mas não era para saciar os desejos dele, as necessidades dele, uma vida de luxo, não. Ele queria deixar esse legado. E ele deixou o legado. A empresa, quando ele faleceu, era uma empresa muito forte, que empregava mais de 45 mil pessoas. Tinha indústria de tecido, indústria de manteiga, muitas coisas, várias indústrias, mais de 30 empresas. Aí, quando ele morre, sabe o que acontece? O filho dele não manteve o mesmo legado. Para resumir, quando ele faleceu, o fundador da empresa, ele tinha mais de 45 mil pessoas no velório dele, honrando a história dele, o legado dele. Quando o filho dele morre, o filho também já assumiu, que quebrou a empresa, que faliu a empresa, que se preocupou só em gastar dinheiro, que desvirtuou o verdadeiro sentido da empresa, que era de abençoar vidas, famílias. Ele morreu sozinho, abandonado. Foi sepultado. Ele, parece que a esposa e um filho, tão somente. A sociedade paulistana não reconheceu o legado dele. Isso é a diferença. Isso é, assim, para mim, não existe nada mais lindo do que um legado, né, pastor? A gente deixar uma história para as pessoas. E, olhando para esse lado, como que alguém, né, os que estão nos ouvindo, como que alguém pode usar os seus talentos para impactar vidas? E não apenas gerar resultados financeiros. Porque, às vezes, a gente está diante de um cenário de pessoas que têm talento, né? Só que está tão preocupado em gerar algo financeiro, mas Resultados. não quer mudar, transformar vidas. Uhum. Então, a pergunta é, como alguém pode usar seus talentos para impactar e não apenas gerar resultados financeiros? Pois é. Na minha opinião, essa pessoa que tem o talento e às vezes nem tem os recursos financeiros, ela é a joia mais preciosa que o mundo precisa hoje em dia. Essa é a maior escassez da humanidade. Essa pessoa que tem um talento capaz de gerar chave, que desenvolva pessoas, é o que o mundo mais necessita. E é a pessoa que mais nós temos dificuldade de encontrar hoje. Por quê? Porque, como nós iniciamos a frase aqui no podcast, que tem pessoas que insistem em acreditar no que o dinheiro constrói, viver sobre o poder do dinheiro, e não do propósito. E quando você tem esse talento, você ensina alguém que, inclusive, quer empreender, quer ganhar dinheiro, que não tem nada errado com isso, a ir para o ambiente e usar as ferramentas que Deus quer que ele use. Deus quer que ele use. E, às vezes, se ele não entende isso, ele nem vai ter sucesso financeiro, nem vai ter sucesso profissional, porque ele vai ficar andando em círculos o tempo todo, e ele não vai entender que Deus preparou uma linha reta para ele. Então, essas pessoas que têm muito desejo de serem empreendedores, que têm sucesso nas finanças, repito, não tem nada de errado com isso. Elas precisam ouvir muito pessoas sábias, como vocês dois, pessoas inteligentes, pessoas que antes de nascer dentro delas o desejo de simplesmente ganhar dinheiro, que é vil, que é metal, que passa, elas foram incendiadas, impactadas por algo muito maior. Uau. Por uma mola propulsora que os move a romper barreiras, situações. E sabe por que isso é muito importante, pastora, para finalizar? Porque não se vive só de dinheiro.
E, infelizmente, nem sempre você tem dinheiro. É. Todo empresário, por mais rico que ele seja, mais famoso que ele seja, ele vive ciclos de altos e baixos na sua vida. Ciclos. E quando ele estiver em baixa, como que ele faz? Ele vai sucumbir? Ele vai suicidar? Porque tem muitos que suicidaram. Sim. Sim ou não? Sim. Muitos cometeram suicídio porque não conseguiu conviver com a dor de ser pobre, de estar passando dificuldade financeira. E aí a verdadeira riqueza do homem aparece nessa hora. Quando você se conecta com o Pai e você consegue ter força suficiente para passar por aquele momentâneo deserto. Aí está a verdadeira riqueza. É isso que eu acredito. E agora, rapidinho, antes de passar, eu quero fazer uma pergunta para o senhor, fora daquilo que está aqui, porque o senhor está falando de talento, né? Talento. O senhor acha que o talento, ele substitui o caráter? Por que que eu falo isso? A gente vê muitas pessoas talentosas, pastor, com muitos talentos, mas que não tem um caráter lapidado, que não tem um caráter de Cristo. É porque a gente, se a pessoa é cristã ou não, né, tem aquele caráter intocável, que a pessoa fala, nossa, aquele ali tem um caráter intocável. Então, o senhor acha que substitui? Não. O talento substitui o caráter? Não, nunca vai substituir. E eu queria até, talvez, inovar numa frase aqui. Na verdade, o caráter, para mim, é o maior talento que alguém pode possuir. Top. É isso. Caráter. É isso. Não adianta... Vamos falar de igreja, que é uma linguagem que a gente entende bem. Não adianta a pessoa cantar bem, pregar bem. E não ter caráter. E não ter caráter. É sobre Não ter isso. caráter. Eu consigo ver que o coração de Deus se decepciona com essa pessoa. E caráter é algo que não tem preço, não se negocia, não se transige. Sabe? Eu acho que antes de você ter qualquer coisa, você precisa ter caráter. Amém. Amém? Amém. Amém. O senhor é um pastor, é um advogado, é um empresário. O senhor não precisava entrar na política. O senhor tinha seus negócios rodando, o senhor tinha suas coisas funcionando. Eu quero que o senhor me responda o que ninguém vê por trás de quem decide dedicar a vida a servir as pessoas na vida pública. Muito bem, verdade. Na verdade, eu já tentei, vou confessar algo aqui, eu já tentei ser candidato a um cargo público algumas outras vezes. E eu fui boicotado por algumas pessoas que se sentiam ameaçadas pelos meus princípios, por aquilo que eu sempre tive vontade de fazer na política. E nesses boicotes, as pessoas me fizeram propostas. Para que eu não saísse candidato. Proposta de bons empregos, proposta de continuar trabalhando ali para aquelas pessoas. E eu não aceitei. Por várias vezes, eu me demiti de cargos públicos. Eu não vou ficar citando nomes aqui para não expor pessoas. Uma vez, uma candidatura que a gente começou a trabalhar no DF, eu recebi convite de uma pessoa muito importante. E foi engraçada a proposta que ele me fez. Ele me fez a proposta de um alto cargo público, com bom valor salarial, e mais uma igreja. Acredita? Ele falou assim. Meu Deus. Que ele era ligado à igreja. Aí ele falou, eu te dou um alto cargo para você não ser candidato, e mais a direção de uma igreja. E eu agradeci e disse que aquilo não fazia parte da minha índole. E eu iria, dando certo ou não, eu ia continuar com o meu sonho, com o meu desejo, com a vontade. Mas foram vários episódios assim. Então, eu realmente, graças a Deus, tenho uma vida equilibrada do ponto de vista financeiro, tenho uma boa profissão, tenho mais de 12 anos na advocacia, tenho clientes consolidados, tenho uma esposa maravilhosa, e que, cabe mencionar aqui, a minha própria esposa era contra essa minha trajetória política, esse ingresso na vida pública,
Porque ela queria cuidar de igrejas. Ela é apaixonada por igreja. Mas um dia Deus falou com ela. E não foi só através de uma pessoa. Deus falou com ela na palavra e através de profetas que nós confiamos bastante, dizendo que Deus estava nesse negócio, que Deus me queria nesse lugar. Sim. Então, respondendo a sua pergunta, pastor, é um mover, eu não posso negar, mesmo que eu fosse um homem multimega milionário, coisa que eu não sou, eu não iria negar esse legado, esse propósito que Deus tem para mim, esse chamado, não é? Porque, como nós falamos antes, não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com crescimento financeiro, não tem a ver com poder, não tem a ver com nada disso. Tem a ver com propósito. E eu jamais, de forma alguma, eu negarei cumprir o propósito de Deus na minha vida. Jamais. Amém. Por isso. Eu fico feliz porque quem entende o chamado de Deus, entende que o propósito ele é maior do que a vida, né? Amém. E diante disso, pastor, qual que é o princípio, né, que guiou o senhor na gestão, né, nos afazeres que o senhor já trabalhou na gestão pública? Onde eu trabalhei. Isso. Qual que é o princípio que o senhor levou nesses lugares, deixou nesses lugares? Olha, o princípio de trabalhar em órgãos públicos, eu sempre pautei no princípio de servir. Primeiro, de ser servo das pessoas. Sim. É claro, como advogado, conheço muita legislação, então eu sempre pautei defesa do princípio do interesse público, da transparência, da ética, enfim, da honestidade, da lisura e tal. Sim. Mas, assim, como servo de Deus, eu sempre quis servir as pessoas. Eu deixei de trabalhar em alguns órgãos públicos porque eu consegui visualizar que alguns lugares que foram feitas propostas, eu tinha barreiras para servir. Parece que ali era um cenário montado para iludir pessoas, para fingir que estava atendendo pessoas, sabe? Uma desses lugares, eu posso citar até porque eu estava na faculdade e tudo, me ofereceram trabalhar, quando eu era recém-formado na advocacia, no direito, numa sucursal do INSS, o Centro de Atendimento do INSS em Brasília. E eu cheguei aí 2 dias. E lá, o apelido lá, você tem a noção, era sucursal do inferno. Deus do céu. Era, porque chegava casos terríveis, pessoas arrebentadas, com altas deficiências, sabe, quebradas, pessoas com problemas mentais, era assim, era um lugar muito ruim. Mas eu queria trabalhar. E a ordem, porque tinha ali a fila do INSS, era não aposentar aquelas pessoas, não acelerar os processos judiciais, entende? Isso me deixou muito deprimido, muito triste. E eu cheguei para o meu chefe e falei que não queria trabalhar naquele lugar, eu preferia fazer outra coisa, onde eu pudesse me sentir mais útil. E realmente eu não aceitei. Mas isso aconteceu várias vezes na minha vida. Então, lugares. Aqui em Planaltina agora, era secretário de Fazenda, para você entender, e secretário de Fazenda é um cargo muito interno, onde você não aparece para as pessoas, onde as pessoas não te vê, mas de fundamental importância, porque você faz o reequilíbrio orçamentário financeiro, você melhora a arrecadação, você paga as contas, paga fornecedores, cuida de licitação. E quando você trabalha esse equilíbrio orçamentário financeiro, e sobra mais dinheiro para você fazer mais asfalto, construir mais escolas, mais salas, reformar creches, reformar postos de saúde. Então, um trabalho importante, por conta da saúde financeira. Só que eu ficava muito isolado, sem contato com o público, porque mexe muito com números, entende? Sim. Mas o que Deus fez eu me mover? Eu criei um método das pessoas irem até mim, as pessoas que mais precisavam. Então, eu criei rede de sustentabilidade do terceiro setor. E as pessoas vulneráveis do município, mas que tinham um projeto que Deus tinha colocado no coração delas, de uma ONG, de uma OSC, de um instituto, de uma igreja, iam até mim. Eu ajudava a montar a ONG, fazia ali o estatuto, né? Eduardo, que é o menino que trabalha comigo, tenho muito carinho por ele acompanhou tudo isso. E várias pessoas, o Leandro, né, do Instituto Deus no Comando, e várias outras pessoas aqui, a Samara, que é da ONG Furacão, né, o Carlos K., que é do Instituto Pipa. Então, ajudei todas essas pessoas aqui a organizar, a Adriana, né, a Maria do Instituto Recomeço, então, tudo isso. E eu tenho muito orgulho disso. Então, eu fiz o processo inverso. Eu atendia todo mundo.
Nunca disse não para ninguém. Entendeu? Porque eu acho que o espírito que nos move é de servir. É sobre isso. E hoje a gente vê na política, as pessoas elas são movidas pelos seus próprios interesses, né? A maioria dos políticos que nós vemos só pensam nos seus próprios interesses, nas suas próprias alianças. No seu ponto de vista, doutor, qual que tem que ser o verdadeiro propósito de alguém que quer ingressar na política? Alguém que quer ingressar na política precisa entender que a política é algo coletivo. É a primeira separação que você tem que fazer. Sob pena da pessoa cometer erros terríveis e iniciar errado a carreira política. A política não foi feita, como eu disse antes, para você se servir dela, mas para você servir as pessoas. Então você inicia bem quando você entende que aquele poder, porque é um poder que lhe foi outorgado de criar leis, de votar, de debater, de fiscalizar as ações do governo, ele não foi outorgado para você atender as suas necessidades, mas a necessidade das pessoas que mais precisam. Se você entender isso, você inicia bem. Porque tem pessoas que assim que se elegem, elas viram as costas para as pessoas. Enquanto eles estão pedindo apoio, pedindo voto e tudo, eles aparecem, vão na casa das pessoas, vão nas instituições, vão nas igrejas, enfim, vão nos lugares, atrás de voto. Mas assim que se elege, eles somem. Então você precisa ter um gabinete itinerante, você precisa ir até onde as pessoas estão. Você precisa querer dar voz às pessoas. É para isso que serve o mandato. Dar voz às pessoas. Para ouvir a angústia das pessoas. Para entender o sofrimento das pessoas. E poder utilizar essa ferramenta que Deus te deu. A pessoa nunca pode perder isso da mente. A ferramenta não foi você que conseguiu. O mandato foi Deus que te deu. Usou as pessoas para te apoiarem, para votarem em você, mas é Deus que permite. A Bíblia diz que nenhuma folha cai de uma árvore se não for debaixo da permissão do Senhor. E eu creio e vivo sobre essa palavra. Então você tem que ter gratidão a Deus pelo espaço que Ele te permitiu conquistar, mas você precisa entender que você está ali para servir, sendo voz, sendo ali alguém que trabalha em prol da população. É isso que eu acredito. Perfeito. Que bênção. Olha, e para a gente finalizar esse quadro, né, a última pergunta, qual que é o conselho que o senhor daria, que o senhor vai dar agora, né, nessa noite, para as pessoas que estão entrando, né, na carreira política e que querem sim transformar o Brasil? Qual que é o conselho que o senhor deixaria para essa nova geração que querem transformar o Vocês Brasil? gostam muito de política, eles falaram bastante, mas está certo, política é essencial para mudar a vida das pessoas. Você precisa, quem quer entrar na política, fazer parte desse processo que é tão importante, que é uma ferramenta única capaz de mudar a vida do ponto de vista socioeconômico. Jesus liberta as pessoas do ponto de vista espiritual. Sim. Mas do ponto de vista socioeconômico, você precisa entrar no processo político. É muito importante você ter poder de consciência. O que é isso? Poder de consciência. É você ter um entendimento pleno do universo que te cerca. Porque se você não tiver isso, você vai ser mais uma pessoa manobrada pelos políticos. Então, infelizmente, quando alguém diz assim, eu não gosto de política, não gosto de discutir política, não quero mexer com isso, não quero trabalhar com isso, a pessoa já acaba por entregar o seu maior patrimônio social na mão de alguém que tem o desejo de explorar a política, de fazer mau uso dos recursos públicos, de ter poder através da política. Então, quem quer começar, quem é jovem, começa ali no seu bairro, na sua rua, organizando um pequeno movimento importante. Porque se a pessoa for observar, na rua dele, ele já começa a fazer um debate político. Porque ali vai faltar uma lâmpada, a quadra está esburacada, falta asfalto,
não tem quadra de esporte adequada, o posto de saúde não funciona. Vai ter demanda para ele trabalhar, vai ter bandeira para ele defender. Vai ter uma mãe que tem um filho que está sendo explorado sexualmente, que é um problema grave, que a gente não debateu aqui, mas em outro programa vamos falar disso. Que nós defendemos, eu defendo, eu combato o abuso sexual infantil. Não é? Nós temos que proteger nossas crianças. Com certeza. Nós somos regidos pelo ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, sobre o princípio da proteção integral do menor, da criança, do jovem. Então a gente precisa do adolescente, precisa defender as crianças. Nossas crianças estão sendo exploradas, maltratadas, e é um crime terrível, viu, gente? Porque acontece num ambiente escondido, que é o ambiente doméstico. Não tem testemunha, não tem ninguém, não é? Enfim, a pessoa começa bem na política, ter esse poder de consciência e se oferecer. Todo mundo pode ser solidário. Todo mundo pode ajudar. Ah, eu não estudei muito, eu não sou advogado, eu não sou médico, eu não sou engenheiro. Não, mas você pode ser um voluntário. Quantas pessoas idosas precisando de ajuda? Você pode ser um voluntário, fazer aquela ginástica, sabe? Com os idosos, levar o idoso para passear. Você pode ser voluntário para ajudar numa instituição que cuida de cães, de gatos, que são abandonados na rua. Você pode ser voluntário para um pastor de uma igreja. Ainda que você não seja dessa igreja. Se Deus te tocar, você pode ir lá e falar, pastor, eu quero lhe ajudar. E ajudar a reformar a igreja, pintar a igreja, limpar a igreja. Isso são trabalhos que geram conscientização política, além de cristã. Política. Porque dali você se envolve, daqui a pouco você está querendo nascer o desejo de ser vereador na sua cidade, ou de apoiar um vereador, daqui a pouco deputado, daqui a pouco senador, enfim, pode ser presidente da República. Mas tudo começa com o processo de conscientização de que a política é uma ferramenta extremamente importante. Amém, que bom. Para a gente encerrar a nossa entrevista aqui, nosso momento de entrevista com o senhor, responde aí de forma bem rápida. Um livro que marcou sua vida. Ah, um livro que marcou minha vida é, sem dúvida alguma, pastor, o nosso cânon sagrado, a Bíblia, nossa bússola, nossa orientadora. Amém. Eu li vários livros que me encantaram, de verdade. Mas não tem livro mais enriquecedor, mais nobre. Porque a Bíblia é a própria boca de Deus nos falando, nos orientando. Quando eu tenho dúvida, eu vou para a Bíblia, né? Então, é um livro marcante. Bom. E um princípio que de forma nenhuma o senhor negocia? Verdade. Verdade. Um hábito que mudou sua vida? Um hábito que mudou minha vida foi crer em Deus, ter fé em Deus. Isso é um hábito sempre. Sempre fez eu superar os meus maiores desafios. Tem uma frase que te guia durante sua vida, que o senhor leva no seu coração? Tem várias frases que me guiam. A maioria delas, como deve guiar o senhor também, são frases de natureza bíblica mesmo, né? Mas da Bíblia eu gosto muito de uma frase que sempre me norteou, porque nunca me deixou em dúvida. Essa frase está escrita no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. E quando foram perguntar para Jesus, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Saber que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida, isso tira todas as dúvidas, me dá a certeza de que eu estou no caminho certo. Que bom. Foi um prazer para nós entrevistar o senhor, viu? Muito obrigado, prazer foi meu. Vamos ter mais vezes, né? E muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Deus abençoe, pastor. Estamos juntos no podcast O que Ninguém Vê. Ninguém vê. Uau. Oi? Foi top agora.